Vai. Estamos aqui com o Jefferson, que é o agente administrativo aqui do nosso Museu de São José do Rio Preto. Né, Jefferson? Então, e a gente gostaria que você explicasse para a gente como funciona tudo aqui, há quanto tempo está esse museu e quais os artistas principais que têm obras assim exclusivas e permanentes dentro do museu. Esse espaço ele existe há mais de 30 anos, ele foi fundado na década de 80, portanto esse ano ele vai completar 32 anos esse espaço. O Museu do Silva ele é mais antigo, inclusive o mais antigo de todos. Eles foram fundados, tanto o Museu do Silva quanto o Histórico-Pedagógico, nas décadas de 50. Não sei precisar exatamente o dia, né, do ano, mas foram fundados na década de 50. O Silva foi o primeiro a fundar um museu em Rio Preto. Né? Daí o Silva ser um dos artistas mais importantes deste espaço. Foi ele um dos pioneiros em Rio Preto, por pensar em cuidar da história desse lugar, da história dessa cidade, apesar de não ser da cidade propriamente dito. Ele nasceu em Sales de Oliveira Sim. e é considerado um rio-pretense. Né? Então ele na época, uma das pessoas que tinha a mente além do seu tempo. Então ele começou a fazer nos fundos da sua casa, na sua própria casa, um museu. Ah, que legal, Um museu por interessante. conta própria. Você vê o Tanto que é que é. nós reunimos aqui no Museu do Silva algumas peças desta época, além das obras de arte dele. Então tem peças que contam a história de Rio Preto, principalmente da década de 40, quando queriam destruir alguns prédios que foram Que foram destruídos, destruídos. porque Rio Preto não tem história, né? Você sabe disso. Isso. São alguns pontos mais antigos que são conservados, quando não são reformados de uma maneira mais assintosa, que você não vê, é histórico mesmo de cidade. Exatamente. Então ele conseguiu guardar algumas coisas, seja em fotos ou esculturas, né? Que ele mesmo, né? Tem um fato curioso. Então ele mesmo subiu no carro do Corpo de Bombeiros e retirou a águia de cima de um desses prédios, que é a águia que fica aqui no fundo do museu. É, eu vi. Apesar de não ser dele, ele que retirou, né? Essa águia, preservou essa águia que conta um pouquinho da história de Rio Preto, quando esse prédio veio a ser demolido na década de 40. Então, se a gente pode dizer que o Silva é um dos artistas mais importantes deste espaço. Aqui no segundo andar concentra, além do Museu do Silva, do Museu Histórico Pedagógico Dom João VI, concentra a Pinacoteca e duas salas, a Sala Cláudio Malagoli e a Sala Cascatinhenhana. Cascatinhenhana teve aí uma importância muito grande, né, para o Brasil, Para a região aqui de né, Rio para Preto. essa região, que é uma região de cultura caipira. É. E a música deles é tradicionalmente caipira e tem o seu lado romântico também. Então daí de ter essa grande importância, de ser extremamente expressivo para Rio Preto e para o Brasil, apesar da quantidade de artefatos não ser suficiente para fundar um museu, mas diante da expressividade que é o Casal Cascatiniana, foi instituída essa sala. E também a Sala Cláudio Malagoli, que por meio das obras de arte do Malagoli, é o que conta a história de Rio Preto das décadas de 30, de 40, de 50, de 60. São os únicos indícios históricos que nós temos daquela época, além de algumas poucas fotos, são as obras de arte do Cláudio Malagoli. Inclusive, eu vi várias obras dele a respeito de Rio Preto, onde ele retratou os pontos mais importantes da Isso. década de 50, de 60, ou seja, a rodoviária, onde paravam os ônibus, não é? A igreja Igreja a Catedral, que foi catedral demolida, foi infelizmente. demolida infelizmente, transformada num ossário, né? Isso. Ossário embaixo, estacionamento em cima, igreja no Um meio, que não grande tem nada a ver. comércio, na É, um grande verdade. comércio. Essas obras dele, você sabe onde está? Sim, elas estão na nossa Na reserva nossa reserva técnica, técnica. Ah, porque teve que ser desmontado para dar lugar ao quarto salão e agora elas vão elas vão voltar para o voltar. lugar, Ah, tá. assim como as obras da Pinacoteca. Ah, Então a Pinacoteca e a Sala Cláudio Malagoli foram desmontadas para dar lugar
pro quarto salão e agora, né, em janeiro elas retornam para cá. Depois de limpeza, de uma asepsia, apesar de não ser muito profunda, superficial, mas que faz parte da preservação das obras. E aí vai ser nós, né, a nossa equipe, a equipe aqui do museu que vai fazer essa limpeza. Apesar de não ter todos os equipamentos técnicos suficientes, né, a gente faz essa limpeza de preservação, que é o que a gente pode fazer no momento. Que, diga-se de passagem, é bem feito. Gente, então é o seguinte, ó, nós conversamos aqui com o Jefferson, tá? Que é uma pessoa super querida, muito importante na minha vida e aqui na vida do museu, com certeza, né? Tá bom? Obrigada Obrigado, aqui. obrigado. Um bom ano.